boa tarde, boa noite, aonde você esteja nesse Brasilzão aí de nosso Deus e fora do Brasil também, quem sabe. Estamos aqui com mais um episódio, número 2 do CIA Podcast. Estreando hoje aqui com o Everaldo, aqui que vai nos acompanhar hoje. Vamos falar um pouco da história dele enquanto web design, que ele é. E ele vai falar mais características para a gente dessa área de profissão dele, que tem semelhanças com o Weber, né, que a gente viu semana passada, mas também tem singularidades. Então a gente vai explorar sobre isso também. Mas antes eu quero agradecer a vocês todos e todas que já foram na gravação do Weber, já viram lá, a gente tem bastante visualização, a gente ficou muito feliz com isso. E é sempre necessário dizer a importância de você seguir a página do YouTube, que você pode estar vendo aí agora pelo YouTube, você pode estar vendo pelo Facebook, você pode estar vendo pelo TikTok, você pode estar vendo pelo Twitter, você pode estar vendo... Vixe, tem onde ainda? E pelo YouTube, são essas as redes que nós estamos agora. Então, eu quero muito pedir a você que siga a gente aí, curta e compartilha se você curtir. E mesmo se você não curtir em algum aspecto, aí dá o dislike, que o dislike também conta pra gente, tá certo? E fica à vontade para comentar, para melhorar o nosso trabalho aqui. Então, hoje, como eu disse, a gente vai estar recebendo o Everaldo, né? Vamos tentar, na live com o Everaldo, corrigir os probleminhas que nós tivemos com a live com o Weber. Acho que vai dar tudo certo aqui hoje. Mas, enfim, vou passar a palavra para quem a gente quer escutar hoje, que é o Everaldo Kass. Everaldo, se apresente, por favor. E aí, pessoas, como que vocês estão? Como ele já falou, meu nome é Everaldo Kass, que é o nome que eu utilizo como ilustrador, como professor. Na verdade, eu acho que eu sou um pouco de tudo nessa área de desenho, porque o desenho é uma área muito ampla, então eu meio que visto a camisa aí do professor e do ilustrador, em alguns momentos de quadrinista também. Eu produzo alguns quadrinhos independentes, então fico aí nadando nessas três áreas especificamente. Vou pedir para o Everaldo que fale um pouco sobre a história de vida dele, como é que ele começou esse processo de desenho, né? Principalmente esse gráfico por computador. Vou falar aqui também um pouco do trabalho que ele já apresentou para mim, alguns pedidos que eu já fiz para ele que foram muito bacanas. Vou pedir para ele falar disso um pouquinho. Mas primeiro, por favor, fala da sua vida, como é que você chegou nessa área, como é que foi esse processo, como é que isso aconteceu? Então, nossa, então prepare aí o cafezinho, o guaraná com pipoca, porque a história é longa, muito longa. Então, se tiver corte aí no meio, senão vai ser um monólogo aqui de 24 horas. Mas eu acho que para quase todo mundo, o contato com o desenho é lá na infância, lá antes mesmo de a gente começar a escrever, a gente já está rabiscando alguma coisa. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai, né, conhecendo os desenhos para as pessoas da minha idade, que só tinha TV aberta lá no início dos anos 90, era o que tinha, o que passava ali na Globo, na SBT, às vezes na Record, né? Teve a Aura de Ouro da Record, quando surgiu Pokémon, Digimon, enfim, nessa época aí. E desde pequeno eu rabiscava alguma coisa e fui rabiscando ao longo do tempo. Não era nem de longe a minha opção de trabalho. Quando eu era criança, na verdade, eu queria ser astronauta. Ficava imaginando quanto tempo que eu iria demorar para chegar em Plutão. Na época, Plutão ainda era um planeta, para vocês entenderem a situação. Então, eu ficava, nossa, gente, demora 76 anos para me chegar em Plutão. Eu tinha uns 10, 12 anos por aí. Ficava, nossa, chegar tão Desculpa velhinho. interromper. Por favor, me diga que você tem um desenho com você astronauta. Não, não tenho. Ah! Porque não era, naquela época eram outros desenhos. Não era ainda, assim, a conexão ali de desenhar a mim mesmo viajando. Mas tinha outros desenhos, até separei alguns mais antiguinhos aqui para mostrar um antes e depois de algumas coisas. Então, assim, desenhar por desenhar mesmo era um passatempo. Como eu não saía muito de casa, não tinha muito contato com muita gente, enfim, tinha alguns processos de bullying também, então o desenho e a arte virou meio que um escape. Então ali eu estava desenhando história, aí chegou a época do livro show, Cavaleiro Zodíaco, que eu acho que Cavaleiro Zodíaco foi o start para que eu começasse a escrever minhas historinhas. Tá certo que era tudo historinhas Cavaleiro Zodíaco, só com nome diferente? Era, mas enfim, já era, né, um comecinho ali, tanto que até hoje desenhar armaduras é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
durante um tempo, depois que eu fui, né, lá na frente, chegando no lado mais profissional, foi difícil tirar armaduras do meu trabalho, porque por mais que eu goste, nem sempre fazia sentido, mas desenhava ali uma calça, tacava uma placa de metal. Precisava? Não, mas eu gosto, eu fui. Desenho era de quem? Então, dei Cavaleiro Zodíaco, que, né, a era de ouro da Manchete, né, que fez com que muitos brasileiros conhecessem os animes. Foi Cavaleiro Zodíaco, Shurato, Sailor Moon, Super Campeões. Então, assim, ali foi a injeção assim letal para começar realmente a desenhar. E ao longo do tempo eu fui, né, absorvendo Dragon Ball, né, a famosa extinta, né, TV Globinho, que os marmanjos até hoje choram, quer que volta, mas ninguém vai parar para assistir, todo mundo trabalha e é pobre, mas quer que a TV Globinho volte. É, então, assim, lá... Só vou trazer uma curiosidade, desculpa te interromper, mas isso eu Não preciso pode trazer. interromper, porque assim, não tem conexão com É... nada, não. Não, mas tem conexão que isso tudo inspira a gente, né, cara? Isso tudo, de alguma forma, fala com a gente. Eu nunca vou esquecer do Dragon Ball, que tava na TV Globinho, se eu não me engano. E assim, a galera da minha geração tem uma recordação disso, que é quando o Goku ele ia fazer a Super Genkidama. Eu acho que é Super Genkidama. Tava acontecendo aquele negócio das Torres Gêmeas, né? Uhum. E aí, para mim, para muitas pessoas, a televisão parou e começou a transmitir aquela tentada das Torres Gêmeas. Só que me explicaram isso há pouco tempo, que isso aí é razão de trauma. Na TV Globinho, passou inteiro, né? Eu fiquei muito de cara quando descobri isso, mas Sim. desculpa te interromper. Pode continuar aí o desenvolvimento da fala. Não, mas isso é verdade mesmo. Assim, o povo agarrou no pedaço, mas esse pedaço nem existiu. Existiu o corte, mas não esse pedaço. Porque assim, o Dragon Ball na nossa época, depois assim que saiu da Manchete, foi ali nos anos... eu nem lembro mais. É bom não lembrar dos anos. Mas assim, que as animações foram ali para a Globo, principalmente na parte da manhã. Então, a maioria da gente estava saindo da escola. Então, a gente saía da escola desesperado para chegar em casa correndo, para dar tempo de pegar e ainda assistir, né, antes de acabar e tudo mais. Era a época das pastinhas de desenho A4. E hoje eu acho que a geração de hoje não sabe o que é isso. O smartphone de vocês, que vocês ficam mostrando, a gente levava nas pastinhas A4. Todo mundo tinha uma pastinha A4 com um desenho do Goku todo mal desenhado, mas achava que estava arrasando. Tinha, assim, quando eu tive condições de comprar uma pasta, na verdade eu ganhei de amigo oculto na época. Uma pastinha A4 enchia de desenhos, era Dragon Ball, era Cavaleiro, era não sei o quê, e por aí vai, né? Muitos desenhos tinha que desenhar de cabeça, né? Porque eu não tinha acesso à banca de revista, que para muita gente é algo comum. Mas nós temos que fazer um recorte cidade pequena. Cidade pequena não tem essas coisas. Vamos dar um recorte aqui. Então, tudo que eu consegui absorver para poder ter essa criatividade, mais ou menos, para desenho, era o que eu vi na TV aberta. Então, passar na TV aberta, é o que eu tinha para desenhar. Como é que chama, gente? Yu Hakusho não. Yu-Gi-Oh! Também, que foi assim, um marco da nossa geração. Falando nós como se se encaixasse também, mas tudo bem. Né, que tinha as cartinhas, e a gente desenhava as cartinhas até conseguir comprar aquelas cartinhas que vinha naqueles álbuns, que ninguém nunca ganhava nada, mas a gente pegava aquelas cartinhas, desenhava e jogava. Então, eu tive acesso a esses pequenos momentos assim de animações, né, que repetia 200 milhões de vezes, né? A gente fala que a gente teve muitas animações na época, só que a gente pensar bem mesmo, repetir aquilo ali durante o ano inteiro. Você quase sabia as falas, era igual o Chaves, antes do Chaves, né, ser cortado da SBT. Você praticamente sabia as falas ali de todos os personagens, do tanto que repetia. Podia ter 200 episódios, passava 100 e era aquele 100 ali. Aí só, né, continuei desenhando, e lá para meus 12, 13 anos, ali 14, é que eu realmente comecei a escrever história mesmo, assim, mais intenso, de querer desenhar história, de escrever e tudo mais. Muito, né, histórias Cavaleiros Zodíaco, nome diferente.
porque né, era o conteúdo que eu tinha. E eu acho que só mesmo quando eu vim para Belo Horizonte, acho que não, um pouquinho antes, acho que uns 2 anos antes, é que eu decidi, não, é com um desenho que eu quero trabalhar. Porque até então eu já queria ser ator quando eu tinha 16 anos, entrar em algum lugar de teatro, fazer teatro e né, seguir a vida, mas eu continuava desenhando. Então seu começo foi no papel mesmo, né? Papel, sem tecnologia, gente, isso não existia, gente, isso não pertencia à tecnologia, à TV de tubo. Você era o suprassumo da tecnologia se tivesse o controle remoto. Você não tinha que ir lá no dedão, ó, desligar e mudar os canais. Eu lembro dessa época. Você falou Yu-Gi-Oh! Eu falei assim, nossa, que viagem, cara. Ao mesmo tempo que tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! A gente tinha bolinha de gude também, sei lá, mas o que que tinha amarelinha. E galera, nossa senhora, daqui a pouco vão chamar a gente daquela, como é que é aquela expressão mesmo lá que eles dizem? Tá muito cringe, que fala? Ah, deve ser isso aí. Agora eu não lembro. Mas enfim, são coisas que marcam a gente mesmo. E eu faço ideia como é que deve ter sido desafiadora, né? Até certo ponto, essa passagem do papel para o digital. Foi mais ou menos a partir de que ano, Everaldo? Claro que você não precisa entregar a idade aqui, né? Só para Nossa. saber mais ou menos a partir de quando. Então, né? Até 2006, eu estava na minha cidade, então estava tentando resolver as coisas todas por lá. Fazia tudo na mão, desenhava na mão, fazia historinhas todas na mão, ainda não tinha o conhecimento de como que era uma produção de quadrinhos. Então eu achava que era só desenhava no tamanho exato da folha que né, ia ser fechada a revista, escrevia, tudo assim. Quando eu vim para BH, que foi em 2006, que eu ganhei uma bolsa do empresário lá de Guaraciaba, quando eu fui mostrar ele os trabalhos, Milton de Aquino na época, que me deu essa bolsa. Não foi exatamente para isso que eu fui na casa dele, só que eu tinha outros planos que era, se eu for pensar bem, eram muito bons, só que não era facilmente aplicável na época, porque dependia de internet. E vamos lembrar que, apesar de hoje os bebês já nascerem com a tecnologia na mão, já sabendo mandar oi para o WhatsApp, lá em 2006, nem celular ainda era acessível para a população. Ter internet em casa, você tem um computador com 80 gigas de HD, já era uma loucura de espaço, para vocês terem uma ideia. E aí ele me deu essa bolsa aqui de desenho, e aí eu vim para Belo Horizonte, focado nisso, trabalhar com desenho e tudo mais. Eu queria ainda ir para a produção, eu não estava na parte de ensino, eu não me via exatamente sendo professor, nem nada disso, porque era muito tímido, eu era aqueles alunos que pegava, tinha que explicar o trabalho, aí pega o texto, resume em um parágrafo, leva a folha assim e fica tremendo igual vara verde, não consegue falar nada. Como um professor vai sair disso, né? Aí eu vim para cá por conta disso, fiz a bolsa, parte né, da bolsa, para dizer a verdade. E nesse meio tempo estava tendo a escola aberta, que era um projeto do governo que toda semana, todo final de semana, em algumas escolas, acho que eram escolas estaduais, tinha várias oficinas. Oficinas para a população, para os alunos e para a população. De dança, culinária, esportes, e, né, desenho, enfim, várias oficinas. E aí eu resolvi ir nessa escola. Estava faltando 1 mês e meio para terminar ainda a minha bolsa, né, o tempo que eu tinha que estudar, para mostrar meu trabalho e dar aula, porque eu sempre foi muito claro, isso eu falo para todo mundo, e você, menininho ou menininha, que quer desenhar aí, que quer ir para a área, assim, hoje é mais fácil com a tecnologia, mas se para todas as áreas você precisa de experiência, e hoje em dia eles estão pedindo praticamente sua alma de experiência, no meio do desenho é 10 vezes pior. Principalmente se você quer ir para a área do ensino. Você precisa ter experiência. E isso era muito claro para mim, precisava ter experiência comprovada na minha área. Então eu fui nessa escola, Ana de Carvalho Silveira na época, onde conheci também muitos dos meus ex-alunos que depois eu chamei para trabalhar comigo, assim, uma história bem longa.
apresentei, olha, esse aqui é o curso e tudo mais, eu consigo fazer, não sei o quê. Ela gostou, claro que assim, eu apresentei o negócio assim multinacional para projeto de governo. E aí, ao longo do projeto, né, eu fui ali lapidando, porque, né, a gente pede material X, esse material X não vai chegar, porque o material X é caro, vai chegar ao Y menos 2. Aí você tem que trabalhar com aquilo. Também foi, acho que a melhor experiência que eu poderia ter tido de primeira experiência dando aula em projeto, enfim, para o público em geral, porque ali já foi um laboratório de tudo. Eu pedi um treino, não chegava, eu tinha que me virar com o que tinha, porque no fim das contas os alunos não tinham nada a ver com isso. Então, assim, eu fui desenvolvendo a minha didática, me desenvolvendo a minha técnica ali, assim, no ferro e fogo. E deu muito certo. É muito difícil chegar num lugar e eu não conseguir trabalhar ali com o que tem. Na verdade, já chego esperando o pior. Aí eu vou lá, olha, aqui. E então, o primeiro trabalho gráfico, qual que foi o primeiro trabalho, né, usando o computador? Você está falando trabalho digital, né? Que é a primeira arte digital que eu fiz. Isso. Deixa eu ver, acho que deve ter sido 2009. 2000, entre 2008 e 2009, mais ou menos nessa época por aí. Porque primeiro a gente precisava ter o computador, que eu não tinha. Então eu consegui um computador. Na verdade, assim, não, antes disso, eu ia numa escola, né, pública para poder mexer na internet, pesquisar algumas coisas, porque eu não tinha computador. Que era agora, a Leonora, aqui lá no bairro Santa Cruz. Só que lá eles utilizavam o Linux, e o Linux já tinha o GIMP instalado. Aí eu tentei mexer no GIMP para fazer, né, colorir alguma coisa ali e tudo mais. Então, eu tive meu primeiro contato ali assim. Só que o que eu considero mesmo foi lá em 2009, por aí, porque foi quando eu tive meu computador e consegui comprar minha primeira mesa. Que era uma mesa, né, que é aquela digitalizadora, bonitinha e tudo mais, né? Que não é que é o display que você desenha direto nela. Então, a sua primeira experiência, assim, não a primeira em si, né? Mas vamos assim dizer, esse processo de transição para o. Você falou o nome, eu já me esqueci agora, né? Digital, na arte digital. Isso, para o digital, foi através de incentivo à cultura, pelo que você está falando aí? Não, foi porque, não é porque assim, são muitos recortes assim, muito Então, específicos. Desse, foi, só que foi iniciativa sua, você conseguiu ajuda de pessoas, pelo que você está falando aí, você, né? esse primeiro contato que eu tive com o GIMP é porque eu ia nessa escola com um vizinho meu, porque ele estudava de noite. E a tia dele queria que ele tivesse companhia e tudo mais, e eu ia com ele lá. Para não ficar lá à toa, eles me deixaram usar a biblioteca. E eu também aproveitava a biblioteca para poder pesquisar é, os conteúdos que eu ia trabalhar nas minhas histórias, que eu ia dar aula, então aproveitava assim aquele momento para isso. E nisso descobri que lá tinha um GIMP. Aí eu comecei a ter o contato com o GIMP nele, né, a tentar jogar um desenho meu e colorir e tudo mais, e se fazendo com o mouse, que é, né, uma loucura fazer com isso. Mas foi o primeiro contato assim. Então, foi num momento específico, mas não tinha nada a ver com incentivo à cultura, nem nada nesse sentido, não. O incentivo à cultura mesmo, né, todo esse processo, né, de descentralização, né, foi na escola aberta como meu primeiro contato dando aula, que era um outro momento. Neste momento em específico, foi, né, por conta dessa história. Aí eu, né, eu fiquei amigo do pessoal da biblioteca, aí passava a tarde lá, depois eu voltava, passava a noite, e aí eu ia pesquisando para produzir história, fazia tudo. Eu tinha que digitar as coisas, digitava lá, porque querendo ou não, eu vim para cá, ainda estava procurando maneiras de produzir quadrinhos, e também maneiras, né, de dar aula, essas coisas. E a gente sabe que a gente precisa mandar e-mails para muita gente, digitar muita coisa, fazer isso na biblioteca da escola, porque eu não tinha computador em casa. Meu celular, aquele celular tijolão dessa grossura, assim, parece um tijolo, literalmente, que quebrava os outros na porrada. Eu tinha ganhado ainda emprestado. Então, assim, né,
São várias conjunturas. E aí, depois, bem depois disso, quando eu consegui comprar meu primeiro computador, eu consegui comprar a mesa. Eu tinha comprado um notebook com acerto que eu tive de um emprego que eu trabalhei. Aí eu comprei a mesa, né, o tablet. E aí sim que eu comecei a investir no digital. Que a gente considera assim no meio do desenho é tradicional, que é feito à mão, né? Na verdade, tudo é feito à mão, mas tradicional, que a gente faz ali, né, utilizando o nosso material, lápis, borracha, caneta, e o digital, que a gente faz tudo ali no computador ou parcialmente no computador também. E aí que eu tive esse contato em 2009, que foi, né, bem ruim no primeiro momento, depois a gente vai melhorando. Você falou para mim, você estava dizendo, né? Qual que foi o primeiro desenho que você fez, né? Uhum. Você tava nesse processo de fala. Eu acho que eu acabei te cortando. Se você quiser voltar? É porque teve algumas tentativas. O primeiro desenho eu não fiz ele inteiramente no computador, fiz ele à mão, escaneei, joguei primeiro e-mail, aí eu mandei para lá, e aí lá ia tentando colorir. Como eu não tinha muito conhecimento de como funcionavam as ferramentas, eu fui jogando as coisas. Ah, deu cor, ah, que gracinha, tava tudo pixelado, mas não tinha problema, tá funcionando. Aí, ao longo do tempo, que eu fui pegando as manhas, você vê uma coisinha ali, tenta uma coisinha aqui. O YouTube ainda não era lá, né, o que é hoje também, né, gente? Então, não tinha tutoriais a perder de vista. Eu tinha que ir ali capinando mesmo. Eu fico pensando sobre esse processo de transição tecnológica, sabe? Não sei se foi ali por volta de 2010, 2008, 2009, mas o quanto eu lembro da minha mãe e do meu pai nesse processo de deixar um pouco de lado o papel e entrar um pouco mais dentro do digital, né? Hum. E desenvolveu em 10 anos, não, foi 20, né? Em mais ou menos 20 anos, desenvolveu absurdamente, né? E ao mesmo tempo que se desenvolve, a gente aqui fica meio no prejuízo, né? Porque, é, infelizmente, o desenvolvimento tecnológico para a gente ainda é caro, né? Ainda é caro. A Hum. gente que está aqui organizando as coisas aqui do podcast, a gente sabe os custos que envolvem Hum. desenvolver isso, e você também muito bem sabe os custos que envolve aí mexer com, né, desenho digital. Mas aí, Uhum. como é que foi o desenvolvimento seu, né? No digital, você falou que no primeiro ficou assim, garimpando as ferramentas, garimpando os instrumentos do programa, você conseguiu chegar em algum lugar. Mas aí, Uhum. como é que você avalia que foi esse desenvolvimento de trabalho do primeiro para hoje, mais ou menos assim? Um, é, Entra a mesma questão para quase tudo no meio artesanal, né? Que desenho também ele está dentro da área artesanal, está dentro do manual e tudo mais. Quanto mais você treina, quanto mais você utiliza, mais rápido e mais, não é meio desenvoltura, mas você consegue resolver as coisas com muito mais facilidade. Hoje uma das ferramentas que todo mundo utiliza, que é divulgado e todo mundo conhece, que é o Photoshop, que é lá dos precursores. O Photoshop tem 200 milhões de ferramentas para fazer quase as mesmas coisas. Então, quando você entra e ele começa a mexer nele, você toma um susto algumas vezes, porque tem muitas ferramentas. E você precisa saber, pelo menos, aonde as ferramentas estão, para você ir lá, clicar e resolver, então colocar atalho. Nos primeiros, né, sei lá, semanas, meses, o seu desenho vai demorar cada vez mais, porque você está aprendendo a mexer numa mídia diferente, e você está fazendo o seu desenho que também já demora um pouco. Então, os primeiros desenhos meus, às vezes, demorava mais de uma semana, dependendo do que eu estava fazendo nele, porque eu tinha que testar que eu estava mexendo, tinha que saber onde estava a ferramenta, eu não sabia usar a ferramenta direito. Então, aquele ali vai gastando o seu tempo. E desenho já é uma coisa que demora para ser resolvido. Por mais que as pessoas falam assim, ah, não, você, 5 minutinhos você resolve. É uns 5 minutinhos quando você tem 20 anos de experiência de casa. Quando você está ali começando, é 20 anos para resolver. Isso quando você não amassa, joga fora. E essa é uma excelente outra boa pergunta, porque
o processo criativo no desenho, lápis e papel, é um, né? Agora a gente está conversando no digital sobre manusear ferramentas ali que são bastante, até certo ponto, né? Porque tem o lápis digital também, né? Que você está falando que você tem, mas mesmo assim, o processo criativo tem suas singularidades, né? Tem, Sim. por favor, audiência, não caia com essa palavra difícil, singularidades. Mas tem uma dificuldade em relação ao processo de criação. E como é que foi para você? Porque primeiro você começou no lápis e papel. Aí você foi para o processo digital. Aí no digital, você teve que atrelar o processo criativo a uma ferramenta que estava sendo desenvolvida ainda, né? Você estava entendendo como é que funcionava. E, sim, obviamente que você chegou em um nível de desenvolvimento profissional, de excelência. Mas como é que foi atrelar o criativo, que seria no lápis e papel, ao criativo no digital? Em linhas gerais, é muito mais fácil muitos dos processos no digital do que no papel. Primeiro porque você pode apagar à vontade, que você não vai rasurar a folha, você não vai gastar com papel, você não vai gastar com lápis, com nada, porque está tudo ali no computador, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, manda para a lixeira abrir o outro, então, assim, muitas coisas que são mais práticas. Você pode testar mais coisas. Igual no papel, se você está ali colorindo, vou colorir. Não dá para você ficar ali no seu desenho e começar a colar, vou testar essa cor aqui. Ou você sabe o que você quer, ou então você é inteligente, faz um rascunho ali, joga umas corinhas e vê se funciona. No digital, não. Você joga uma camada, eu vou testar vermelho. Vermelho acho que fica bom. Eu jogo verde. Então você tem assim, amplia a sua visão das coisas. E aí, por isso que eu falo que muitas coisas demoram um pouco mais de tempo assim no digital. Porque como você tem muitas possibilidades, enquanto você está fazendo para você está aprendendo, o tempo mesmo não importa tanto. Mas quando você pega uma encomenda para trabalhar para os outros, você tem ali um prazo para você entregar. Não dá para você falar assim, deixa aqui na minha mão que daqui, quando estiver pronto, eu te falo. As pessoas querem o negócio ali meio que para ontem. Então, por mais prático que seja, eu posso rabiscar à vontade e depois apagar, você ainda precisa trabalhar sua destreza, trabalhar sua precisão para você desenhar cada vez mais rápido, para você, quando você vai, né, para trabalhar com ilustração, entregar as coisas no prazo. E aí, assim, o processo inicial da arte não muda tanto de um tradicional para um digital. A sua linha de raciocínio é mais ou menos a mesma. A diferença é que no digital você tem mais ferramentas ali que você pode fazer mais testes, o que é bom para um lado. Mas se a pessoa for uma pessoa meio indecisa, pode ser ruim, porque ela vai ficar, isso aqui é bom, isso aqui tá bom. Aí faz 40 coisas e precisava só de duas. E no papel você tem alguns limites ali. Mas se a pessoa é aquela pessoa assim que gosta de fazer rascunho, gosta assim de estudar mais ali no papel antes de ir para a obra final, não muda tanto. Ela só vai gastar mais material, né? Porque aí vai-se embora ali lápis, vai-se embora ali papel, que ela não vai ter no digital. Uma pergunta aqui, eu sou perguntador aqui. Desde que eu saiba responder, não tem problema nenhum. Eu sou louco das perguntas por aqui no CIA. Muitas vezes a gente vai para o YouTube, Facebook, seja o Google, não sei, a gente vai fazer aquela pesquisa na rede social. Eu tenho 10 minutos aqui de tempo livre. Vou fazer essa pesquisa aqui em 10 minutos que eu tenho de tempo livre. Aí, quando a gente menos espera, passou uma hora. Exatamente isso. Não é isso? Não sei, isso vem com o aparato tecnológico que você está falando, né? Estou ali no Photoshop, né? Quando eu estou ali no Photoshop, eu posso excluir cor, eu posso fazer outras combinações e tudo mais, eu posso ficar ali 24 horas se eu quiser, refazendo, que eu não vou estragar aquele desenho, vou estar fazendo uma experimentação, né? Isso me chama muito a atenção, porque é um processo que a tecnologia tem submetido a gente essa questão do tempo que não para, né? Desculpa, essa questão do tempo, né, que escapa dos nossos olhos, da nossa atenção, da nossa consciência, às vezes. E por que eu tô dizendo isso?
Tem também aquela expressão da tela infinita, né? Que as redes sociais usam muito. A gente se pede, tenho 5 minutinhos, vou ficar com 5 minutinhos passando aqui, subir na tela, seja na rede social, até no YouTube tem agora esse negócio de tela infinita agora. Mas como é que você se organizou? Você chegou a perceber que dava para passar muito tempo, né, no digital, em contraposição ao... Como é que fala, gente? O papel e caneta, né? Isso é um processo um pouco mais cuidadoso. Não sei se eu posso dizer cuidadoso, né? Você ter que pegar um desenho, simplesmente jogar fora porque não deu certo. Agora, ali, se não der certo, não vou perder tudo, né? Como é que foi esse processo de organizar seu tempo para conseguir desenvolver esse material no computador? Porque a gente está falando aqui, né, desse jeito, mas quando eu faço encomenda para o Everaldo, e eu vou falar isso mais tarde com vocês, né, com o Everaldo aqui, quando eu faço uma encomenda, tem detalhes, tem um tempo e tudo mais que ele estava falando isso para a gente. Mas eu queria que ele fizesse esse paralelo para a gente em relação àquele trabalho com lápis e caneta, o lápis e papel, demora um certo tempo, esse momento, esse do digital. Como é que foi para organizar, né, conscientemente a situação nessa circunstância? Tem várias coisas aí que daria para falar, mas em linhas gerais não organizei nada. Eu seguro nas mãos de Deus e vou, deixo meu coração me guiar em cada momento. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que gosta de muita referência quando eu vou fazer algum trabalho. Isso é um problema em alguns momentos. Então, quando eu pego uma encomenda de tipo caricatura, estilo mangá, fofinho e tudo mais, é mais restrito, porque eu vou pegar a pessoa para desenhar aquele modelo ali. Mas se ela quer, eu quero ser bailarina, aí eu já começo a pesquisar imagem de bailarina, aí começa. Bailarina dançando, bailarina fazendo pirueta, bailarina fazendo... Aí eu vou juntando 40 milhões de imagens, tudo isso. Mas eu vou juntando aquelas imagens, talvez eu gosto do pé de uma, gosto do braço da outra, gosto da roupa da uma, eu vou fazendo uma salada mista. Meu processo é um pouquinho bagunçado, talvez seja por isso que eu nem coloco muita coisa assim de processo na internet, igual outros artistas colocam. Porque eu vou assim, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali, mas aí eu tento, já no dia que a pessoa pede alguma coisa, ou então quando eu vou precisar de alguma coisa, naquele primeiro dia fazer essa pesquisa. Quando é muito rápido, eu falo assim, não, eu tenho 3 horas para poder pesquisar alguma coisa, aí 3 horas. E eu evito entrar no Pinterest. Porque quando você entra no Pinterest, acabou a sua vida. Você começa procurando referências de roupa, de repente você está vendo os vasos de planta, de repente você está vendo para a sua casa, que você entrou para completamente diferente. Eu evito ali entrar no Pinterest nesses momentos. E aí eu faço, primeiro de tudo, né? Faço um rascunho, um esboço mais ou menos do que eu quero, ter algumas coisas na minha mente ali, e aí eu começo a pesquisar as coisas que eu acho que pode me ajudar a trazer uma nuance diferente. Faria sem essas referências, mas eu gosto de sempre pegar alguma coisinha, porque isso ajuda também na minha evolução do meu traço, ajuda na minha evolução do meu trabalho, porque, querendo ou não, o nosso cérebro, ele é como se fosse um HD. Então, por mais que a pessoa fale assim, eu não tenho criatividade, ela tem que se antenar nas coisas que estão em volta dela. Ler um livro, ver uma série, ver um anime, ver novela, pesquisar, porque aquilo tudo ele vai ficar na mente dela. Mesmo que na hora, assim, ela fala assim, nossa, eu vi isso aqui em algum lugar. Aí ela vai lá naquele lugar e pega o que ela precisa e desenha. E aí, assim, eu vou fazendo todas as minhas artes. Só o fundo, que normalmente é o que me garra mais do que o desenho. Eu fico sem saber no que colocar no fundo, aí eu começo a pesquisar enlouquecidamente, o que me demora um pouquinho mais. Mas fica dentro do prazo. Se eu fosse, assim, ajudar pessoas que são mais enlouquecidas do que eu, tenta colocar em, né, assim, né, divide em dia, porque em horas não vai funcionar. Você fala assim, eu vou desenhar isso aqui em 1 hora, 2 horas, não vai dar certo. Ainda mais para dentro de casa. Porque dentro de casa tem o quê? Você tem vasilha para lavar, tem almoço para fazer, você tem cachorro para xingar. Então, tudo isso, né, tira a sua atenção. Então, eu falo assim, dia 1, eu vou pesquisar e fazer os rascunhos, fazer o lápis. Show de bola. Você tem 12 horas para você fazer isso. Você vai conseguir, você vai conseguir. Dia 2, eu vou fazer as linhas, vou fazer os rascunhos. Dia 3, eu vou terminar o desenho.
E aí, claro, né, vai de artista para artista, porque, né, quanto mais tempo você fica no desenho, mais você tem que cobrar. E aí você tem que ver se né, a pessoa que você vai cobrar, o público que você vai cobrar, vai, né, dar tem essa condição, né? Porque, querendo ou não, senão você tem que desenhar cada vez mais rápido para ser aquele contadinho, né? Do grão em grão a galinha de papo. Não adianta também você querer fazer um desenho, vai demorar uma semana, e vai cobrar R$ 50. Porque, né, um mês tem 4 semanas. Você cobra R$ 50 por semana, no final do mês, o salário foi R$ 200. Isso que você está falando me chama muito a atenção, porque a gente está falando aqui de um desenho digital, né? Uhum. Mas o desenho digital, por favor, vocês que estão nos ouvindo, nos escutem. Desenho digital não significa que Everaldo virou uma máquina. Isso é importante a gente falar e lembrar aqui, né? Tinha. É, É porque, assim, infelizmente, para o desenho, para a arte principalmente, as pessoas acham que tudo é fácil quando elas não sabem fazer. Ou então tudo é muito rápido quando ela vê alguém desenhando. Desconsidera se a pessoa desenha há 20 anos, 30 anos e tudo mais. Quando começou a arte, antes da arte digital começar a estourar, tinha um preconceito muito grande no meio do desenho. As pessoas desvalorizavam desenho, entre você ter um desenho tradicional e um desenho de digital, esse desenho digital tem sempre menos valor do que o desenho tradicional. Não importa se o cara que está fazendo ali demora uma semana para conseguir fazer. O tradicional tem até hoje, eu acredito que sim, mas como a arte digital estourou bastante, divulgou muito, já não é tão explícito. Mas, nossa, pessoal, assim, eu lembro quando tinha a pasta, eu tinha desenho digital e desenho tradicional na pasta, que eu mandava imprimir e colocava na pasta, né, para ser meu portfólio e tudo mais. O portfólio dos anos 90 era pasta, não era nada na internet. E aí, assim, era nítido a mudança de expressão, não só de quem tá, dos próprios desenhistas, de alguns, mas do público em geral. Quando tá virando assim, aí, que legal, que legal. Aí tinha um desenho colorido ali que eu fiz no computador e tudo mais. Legal, legal. Esse aqui que você fez como? Eu fiz no computador. Tá. Era nítido, assim, a mudança de expressão quando a pessoa sabia que era digital. Porque acha que é mais fácil, que é mais simples fazer. E não é bem assim. Tem ferramentas que, obviamente, facilitam o seu dia. Mas isso é com todas as profissões no mundo inteiro. No meio do desenho, as pessoas meio que exigem que você sempre faça tudo na mão. Você tem que fazer com e- lápis, você tem que fazer com não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o que lá. Se você usou tecnologia, não, mas aí ficou fácil. Você usou a mesa de luz, né? Porque antes de ter o computador tinha a mesa de luz, que a pessoa colocava rascunho embaixo, a folha por cima e tirava o traço. Ou então, principalmente quem trabalha muito com desenho realista, faz muito isso. Coloca a foto ali, põe uma folha por cima, tira o traço da folha, e depois faz a sombra normal ali na mão. Usou meio de luz? Não, até eu desenho meio de luz, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, tem essa falácia de que a gente não pode usar tecnologia, que é o desenho para ontem, mas você não pode usar nada que facilite. Mas eu não vejo ninguém lá bater na porta do médico e falar assim, não, antigamente as pessoas abriam a cabeça dos outros sem ver. Isso ninguém fala. Ninguém fala do matemático lá, da pessoa que está lá trabalhando com finanças. Não, você tem que fazer as contas todas na mão. Eu não quero que você vá usando calculadora, usando Excel, que absurdo. A tecnologia para todas as áreas pode, desenho não. E eu vou aproveitar essa fala sua muito legal, muito bacana, é porque a gente faz esse elemento de comparação, né, do que é, ele é médico, né, assim, nada, pelo amor de Deus, gente, nada contra a profissão de ser médico, né, ele é médico, ele é advogado, né, que essas profissões, para além da profissão, elas representam determinados estereótipos, vamos dizer dessa maneira, né? São valorosas, a gente admira, mas elas têm certos status na sociedade, né? E Sim. aí, quando a gente fala é desenhista, você sabe a logo que o médico usa? Sabe a logo
que falei médico, falei que o advogado usa, foi um desenhista que provavelmente fez. Né? Foi um desenhista que provavelmente fez. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu vou tá pensando aqui, eu vou começar pelo final para depois voltar pro início. Porque Aham. assim, se você que está nos acompanhando aí, se você chegou aqui agora, vou revelar a vocês. O Everaldo é o artista, o grande artista por trás de um elemento muito importante da logo do Ossia. Foi ele quem desenhou brilhantemente a coruja que está na nossa logo. E ficou muito bacana, muito. Quando ele me mandou, foi assim, rapaz, isso é de verdade, que delícia de imagem que é essa, que bonita. Me lembrava a Edviges do Harry Potter. Eu falei, nossa senhora, né? E assim, eu achei interessante porque a gente conversou isso um pouquinho, ia falar ontem, mas ontem foi a gente foi ao ar a live do Weber. Mas quando a gente gravou com o Weber, a gente falou sobre envolvimento. Assim, apesar dessas dificuldades em lidar com algum outro cliente mais afoito, né? Esse envolvimento não somente para pintura, para o desenho em si, né? Mas também para o digital ele é importante. Tanto é que eu e o Everaldo, a gente trocou muita mensagem de voz, muita mensagem de texto, até chegar na coruja. Foi o quê? Eu acho que umas 10 corujas de teste que você me enviou, mais de 10 se bobear, até a gente chegar nessa coruja agora, né? Eu queria que você faça um pouquinho desse processo do desenvolvimento da coruja em si. Como é que você percebe isso? É, eu tinha. A questão da coruja foi muito interessante porque você tinha mandado que queria uma coruja com um olhar de curioso, né? Um olhar curioso e tudo mais. E foi isso, assim, gente, mas isso é uma coisa não é específica quanto parece. Assim, eu entendi que você entendeu que falar com um olhar curioso tá muito específico. Só que quando a gente vai pro desenho, a expressão com o olho de curioso é muito ampla. Eu tô assim, gente, mas tem coisas muito amplas nisso. Principalmente se você vai ali pro mangá, porque você tem uma série de expressões ali exageradas e tudo mais. Aí eu falei, eu vou ter que mandar alguns exemplos até chegar mais ou menos ali do que ele quer. Eu fiz o esboço normalmente, eu sempre mando, eu sempre gosto de ser muito dividir em etapas todo o processo e mandar para a pessoa ter essa aprovação. Então, pessoas que querem desenhar e trabalhar com arte, vai uma dica aí. Manda tudo em etapas e deixa registrado, seja no WhatsApp, que hoje em dia é a ferramenta que a gente mais utiliza para coisa rápida. Até tira print se você for uma pessoa que já teve azar com o cliente, tira print. Ou manda por e-mail. Eu, né, como sou uma pessoa velha, eu sou a favor do e-mail. Mas ninguém manda e-mail para mais nada hoje. Então, né, me rendi o WhatsApp, é o que tem. Divida as etapas que você julga super importantes no seu trabalho. E etapas que você trabalha com alterações grandes. Igual, por exemplo, o esboço, ali é uma alteração grande. Você pegando aquela mensagem que o cliente quer e jogando ali para uma imagem. Então, aquilo ali tem que ser a primeira coisa que o cliente vai ver. Claro que você vai colocar de uma maneira que o cliente entenda. Tem todo regaçado, todo cheio de rabisco, que não vai entender. Para ele já começar a visualizar como que pode ficar. Porque na mente, gente, da gente é uma coisa, no papel é outra, tem um abismo aqui. Vai funcionar aqui, não quer dizer que vai funcionar no papel, não. Você pode ser um desenho maravilhoso, incrível, que você vai saber que o que ele falou ali em algum momento não vai dar certo. Então é importante que você, às vezes, falar que não vai dar certo é pior. É melhor você mostrar que não vai dar certo. Então, manda uma etapa X, manda uma etapa Y, aí fala, olha, nessas etapas, você pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer o desenho inteiro, lindo, maravilhoso, vai mandar ele lá na frente. Ela fala, não, mas eu não gostei do braço. Se você tivesse mandado lá no esboço, ele ia tripar, não, não gostei do braço. Você não gastou uma semana inteira mexendo no desenho. Isso é só um recorte de tipo, tá, gente?
Mas assim, aí no desenho. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Quando eu pedi para ele mudar o formato do olho da coruja. Assim, olha, pode ser, mas assim, assado. Eu falei assim, mas lá no fundinho do coração eu tô com essa impressãozinha, deixa eu ver. Aí ele mandou para mim daquele jeitinho que eu falei pra ele assim, ô rapaz, desculpa pela minha teimosia. Tá aí. Porque assim, a gente como desenhista, a gente tem uma visão, né? Quer que o desenho fique perfeito. Mas nem sempre é a visão da pessoa, né? Tá na mente dela que aquilo vai funcionar. E aí você acaba comprando uma briga, às vezes perdendo, né, um cliente e tudo mais, e, né, gente, o que acontece? Para falar bem de você é bem difícil. Para falar mal, nossa senhora, sai espalhando para todo mundo. Então é melhor você mostrar que tem essa possibilidade. E explicar também, né, gente? Você sabe desenhar, mas não quer dizer que a pessoa entenda do processo. Eu sempre tento explicar de uma maneira que seja plausível. Olha, né? É possível? Era possível. Já falasse que se ele falasse eu quero assim, tudo bem, lavei minhas mãos. Mas ia acontecer distorção aqui, distorção ali. Se você não quer que seja cartoon, vai ficar parecendo cartoon. Já fui colocando os prós e os contras ali. Aí fica na mão da pessoa. Porque senão é aquilo, você vai comprando aí e você vai acabar ficando irritado com a pessoa e com o trabalho, não tanto com a pessoa, mas com o trabalho mesmo. À toa, aí joga na sua mão. E eu acho que essa descrição do Everaldo ela é importante. Eu já tinha trabalhado com o Everaldo anteriormente, já tinha adquirido, né, um desenho dele anteriormente. Eu vou entrar já nesse. Mas o que ele está falando é importante, porque, assim, quando a gente tem a coisa prontinha na mão, a gente fala, mas é só isso, é só dar uma rabiscadinha ali, pegar a régua, passar o lápis, sabe mais o que, fazer dessa forma, mas tem um processo de criação, né? Não somente no desenho, construir esse podcast está sendo um grande processo de criação, né? Mas em termos de desenho, foram polaridades opostas, né? Que a gente falou da coruja agora, vou finalizar aqui minha fala sobre a coruja, porque eu acho que na coruja faltou eu detalhar, né, um pouco mais para o Everaldo para falar o que ele queria. E aí a gente fez um diálogo rápido, né, que era bastante objetivo, era só a face da coruja, Uhum. e pronto, né? Ele pegou e a gente conseguiu uma conclusão que ficou fantástica a conclusão. E eu sou suspeito pro trabalho do Everaldo. que nem. Oi? Não, eu ia falar só um adendo. Você pode terminar, que eu ia falar só um adendo. Eu sou suspeito para falar do trabalho do Everaldo da mesma maneira que eu sou suspeito para falar do trabalho do Weber. E também, assim, porque tem outras pessoas que estão envolvidas com a gente aqui no OCE. É uma equipe muito boa, né? Você, André, você é rico? Não sou rico, não. Estou guardando dinheiro, tem tempo para fazer isso daqui. Enfim, e aí a gente vai investindo em determinadas coisas. Mas pode falar aí, Everaldo. Não, eu ia falar um adendo que é uma das coisas também que pode servir de dica para as pessoas que vão trabalhar, fazendo desenho para os outros, seja caricatura, ou seja, né, realista que for, sempre peça referência da pessoa. A pessoa pediu, eu quero assim. Você tem alguma referência, algum lugar que você viu alguma coisa, que você acha que é próximo daquilo? Porque isso também te ajuda a limitar seu raciocínio, se nós começamos a pensar aqui, e a pessoa quer aqui, e para ficar mais claro também. Então, nessa questão da coruja, ele mandou, né, alguns exemplos de foto de coruja, depois eu saí também pesquisando coruja doido pela internet e tudo mais, porque as corujas são diferentes, têm expressões diferentes, têm formatos de penas diferentes, então eu tive que sair catando ali. E aí, com essa expressão, essa coisa do olho, eu fui fazendo várias coisas, assim, para cá, para lá, para baixo, regalado, até que finalmente lá na frente ele mandou assim, não, eu queria igual desse, sabe aquele emoji do olho regalado assim? Aí que ele mandou esse emoji. Eu falei, mas eu nunca na minha vida que eu ia pensar nesse emoji. Dos olhinhos assim. Que ficou próximo, mas ainda assim tive que diminuir, porque foi o que eu falei, né? Se eu fizesse assim, você ia perder a estética da coruja mais realista, até chegar, né, nesse resultado final. Por isso que o diálogo é muito importante. A gente tem que escutar muito mais o cliente que a gente. Depois a gente faz do nosso jeito mesmo. É a tônica do que a gente conversou aqui agora, né? Envolvimento. O que você quer com isso? Ainda mais quando é um trabalho encomendado, não somente com um trabalho encomendado, mas todo tipo de arte estabelece algum tipo de envolvimento. Eu acho que isso é uma tônica muito importante, isso é um aspecto muito importante, né? E vamos agora, então,
pro... eu estou preparando aqui um espaço, eu vou imprimir esse desenho, que para mim é praticamente uma pintura maravilhosa, maravilhosa que o Everaldo fez. Gente, se vocês não sabem, eu sou fã absoluto, incondicional do Naruto. Né? Vou falar aqui baixinho. Boruto não ganha do Naruto. Boruto é pior. Não, cuidado para falar baixinho. É. O Everaldo acho que não conhece um dos dois direito. Não, conheço um lá, Boruto, não é do meu tempo. Pelo amor de Deus, Boruto também é bacana, gente. Tem umas coisas lá que é bacana, tá bom? Mas eu lembrei do Naruto agora, primeiro, porque para falar que ficou muito massa o desenho do Naruto, muito massa mesmo. E segundo, porque foi exatamente a polaridade oposta, né? Que a gente tá falando aqui. Se na Coruja eu falei para Everaldo é X, Y, Z. No Naruto, eu falei para Everaldo o alfabeto inteiro. Sim. Eu falei assim: olha, me manda imagens, né, do Naruto, me manda algumas imagens do Naruto que para eu ter uma base. Acho que eu mandei umas 20, 10 imagens do Naruto para ele. Ah, eu quero que no modo Senin, que é o modo sábio, eu quero o modo Kurama, quero o modo sábio dos seis caminhos, eu quero o modo sei lá o quê, eu quero uns 300 modos. Falei assim, vamos com calma, respira. Sim. Fala você melhor sobre isso, Everaldo, pra gente. Não, mandou assim, no fim das contas, eu gosto quando a pessoa manda tudo assim, uma linha do que ela quer, mesmo que assim, na hora que vai mandando, fica assim, gente, mas assim, a pessoa vai falando, já começa assim, não, isso aqui dá pra fazer assim, isso aqui dá pra fazer assim, isso aqui dá pra fazer assim, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, e aí eu impulso, não, isso aqui dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, fala, não, calma, Reveral, respira, vamos fazer um rascunho primeiro, não sei o quê, e a questão do Naruto é que todos os modos dele têm cores muito específicas. E aí, juntar todos esses modos, alguma coisa a gente que abrir mão. Então, né, kunai, né, tem o formato dos olhos, tem a cor dos olhos, tem tudo aquilo ali. Então, foi um processo bem mais demorado para esse Naruto por conta do resultado final. As linhas nem foram tanto, né, depois a gente teve algumas alterações que fui mandando, até demorou mais para poder entregar esse desenho do que eu tenho o costume de entregar minhas artes, justamente porque foi muita coisa, para poder ir limando ali até chegar ao resultado final, que ajusta uma coisa e aparece outra, ajusta um rosto e aparece outro. E tinha os efeitos também da roupa, que demorou a cara para fazer aqueles coisinhas assim. Porque, né, gente, o fato de ser digital não quer dizer que você não tem que ficar lá com, né, o pincel lá no Photoshop, horas a fio, fazendo o negócio. Você pode adiantar um trem, mas você acaba, né, agarrando em outro. Mas foi bom, foi um processo bom. Eu tenho um pouco de birra com o trabalho, tem que ficar refazendo 40 milhões de vezes. Eu gosto de pegar o trem, já toma, que o filho é teu. Então, quando eu tenho que fazer, ele chegou na quinta mudança, vou mudar. Aí eu mudo e mando. Mas isso não é só o trabalho de cliente, não, de tudo de maneira geral. Se o meu computador aqui dá um problema, que eu perco meu arquivo, eu tenho que fazer ele de novo, eu já fico irritado, porque não, eu tenho que fazer de novo. Aí eu vou lá fazer o treino de novo. Mas foi interessante, foi um bom trabalho. E a sua fala é interessante porque me faz pensar, né? Não sei, você ainda tem ainda o trabalho manual, né? Fora do digital. Uhum. O que te frustra mais? Quando dá alguma coisa errada no digital ou no manual? Os dois. Os dois. E, né, me irrita de qualquer jeito mesmo. A diferença é que no tradicional eu posso pegar a folha e rasgar. O computador não posso dar um murro na tela porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então não posso tacar nada na parede porque eu vou ter que ir lá limpar. Então, os dois. Os dois. Imaginei que fosse algo nesse sentido. Mas, bom, já trouxe, né, porque, esses aspectos, porque tanto na falta, né, de detalhes, quanto no ultra detalhamento, tem os desafios. Sim. Tanto para o Everaldo, tanto na Coruja, quanto no Naruto, quanto para o Weber. Nossa, foram mensagens e mensagens de áudio falando de aspectos para ele em relação ao que se quer, né? Uhum. E, bom, eu vou sair um pouquinho aqui do Naruto, não vou falar o podcast inteiro sobre ele, porque
é um anime que fala muito com a gente, né, de diversas formas diferentes. Principalmente para quem já maratonou ele umas 4 vezes que nem eu, né? Nossa Senhora. Mas, inclusive, nós vamos ter um podcast específico aqui para falar sobre Naruto e Boruto, tá? Mas eu não vou amolar o Everaldo com isso agora, não, que já basta o trabalho que ele levou ali no Naruto. vamos voltar. Eu queria dizer o seguinte também. Eu conheci o trabalho do Everaldo por causa de um trabalho que ele fez para o Everton, que foi o trabalho do Cavaleiro do Zodíaco, salvo engano. Isso, foi que ele fez. Ele falou no início, né? Vou botar, eu acho que armadura, né? Vou botar uma armadura porque eu quero. Aí ele fez o Cavaleiro do Zodíaco pro Everton, né? Com esse modelo. E esse processo, como é que foi, Everaldo? Porque foi o primeiro que eu vi, né? Você fazendo. Foi. Esse eu fiz toda a mão. Eu fiz o desenho toda a mão, porque não, eu tenho esse método de trabalho. Por N motivos. Meio que o meu computador, ele dá uns bizios de vez em quando, ele, né, é meio sensível, então eu evito, assim, ficar exigindo muito dele. Então, para isso, eu faço o esboço toda à mão, às vezes eu faço até as linhas, deixo assim, né, já acertado algumas coisas, aí eu tiro foto, jogo no Photoshop e refaço tudo nele. Eu acho que, para mim, tem funcionado mais assim. Claro que tem, né, das consequências. A gente falou no início aqui do podcast que, independente do digital ou tradicional, você precisa treinar. Né? E isso é uma regra que não muda para qualquer área de desenho. Você tem que treinar o tempo inteiro. Como eu não faço esboços no computador com muita frequência, eu sou muito mais lento para fazer um esboço no computador do que para fazer o esboço na mão. Pego o lápis ali. No computador, não, eu fico mais lento, eu tenho um pouco de dificuldade ali com, né, questão de dimensão, porque eu não faço isso com frequência. Eu consigo fazer tudo? Consigo. Mas o fato de não treinar isso no computador tem essa limitação. Atrapalha meu trabalho? Não, eu consigo fazer de completo. Então, a gente tem que entender aí alguns aspectos, principalmente para, né, você que está começando a desenhar aí. O processo de você treinar, ele é muito importante em todas as mídias. Tem um amigo meu que ele faz desenho dele inteiro no computador. Ele fala assim, no estalo. Eu vou fazer o café, na hora que eu volto, ele tá com lápis. Na hora que lápis não, né? Tá com esboço. Na hora que eu fiz o café, ele tá com as cores. Na hora que eu tô tomando, tá pronto esse meu filho. Que é isso? Que humilhação é essa? Mas ele só faz no digital o processo inteiro. Então, ao longo, né? Deve ter mais de ano que ele faz isso. Ele tá mega rápido. Ele sabe onde precisa mexer, precisa pegar, traçar e tudo mais. E aí, né, voltando aqui para os esquemas, só porque senão fica assim, não, faça assim, isso eu sei. Não é exatamente, é o que funciona para mim. Até perdi o que eu ia falar, né? Eu estava falando aqui do processo O processo do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que você estava Cavaleiro descrevendo Zodíaco. ele. Aí eu fiz tudo à mão, tudo bonitinho à mão mesmo. Eu fiz na folha A3. Depois eu tirei foto, joguei no computador, e aí no computador, no Photoshop, eu fiz o processo da arte final colorida. E eu aproveitei também para treinar, porque eu faço muito isso, porque assim, gente, a gente quando é novinho, a gente tem tempo para poder treinar. Você começa a trabalhar, você não tem muito tempo para poder estudar. Então tem muitas ilustrações que eu faço já para poder treinar alguma técnica. Seja cor, seja lápis, seja, né, luz e sombra, eu vou treinando enquanto eu estou trabalhando, basicamente. E esse foi um desses. Estava treinando uma técnica de mesclar pedaços de metal mesmo real, que o Photoshop ele tem uma ferramenta lá que você consegue distorcer as coisas. E aí cada placa da armadura eu pegava um pedaço de metal, jogava lá, e aí eu ia com a cor, ia com não sei o que, ia com não sei o que lá. O arquivo ficou pesadíssimo. Eu fiz isso acho que umas 2 vezes só também, não fiz mais. Porque demorou uma vida, gostei do resultado, só que assim não é tão prático, no fim das contas, mas foi um bom estudo. E aí eu fiz tudo aí Eu uma sei, vez aí. eu sei que eu tô doido para imprimir o meu. Não fiz isso ainda porque eu não tive tempo, mas foi que tudo que a gente está fazendo agora, eu tive que, né, colocar o tempo em outro lugar, mas já rapidinho tá vindo para a parede aqui, para a parede não, ali em cima, do lado do Chiquinho, Francisco de Assis. Mas
eu também quero falar de uma outra coisa. Vocês não vão entender nada sobre isso, mas eu vou falar agora e o Everaldo vai entender. Everaldo, nos fale sobre Quembo, Além das Sombras. Vou mostrar para Então, ele. Eu tenho um aqui, mas vai aparecer para vocês também. Eu tenho aqui, tá? Mas fale para gente sobre, Everaldo. então, o Coembo foi, na verdade, isso que está na sua mão é a quinta versão, possivelmente, da história original. Porque assim, né, eu falei que eu dou aula de desenho já tem aí 15 anos. Lá em 2008, eu, além de dar aula na escola, eu estava tendo muita atividade em biblioteca pública, principalmente biblioteca pública juvenil de Belo Horizonte, antes ela vir cá para o centro, lá longe. Como eu estava tendo contato com um público muito vasto, que eu dou aula, né, para pessoas de 8 anos até 70 anos, conseguiu segurar o lápis e foi para a sala, aprende a desenhar. Comigo não tem esse negócio de que não sabe desenhar, não. A minha mão aprende. E aí tinha algumas etapas de oficina, principalmente, que a gente tinha que falar sobre criar uma história, criar alguma coisa. Minha geração, né, principalmente, a nossa referência de história era animações japonesas. Então, quando a gente ia criar algum personagem, aquele personagem tinha todos os nomes japoneses possíveis, mas não tinha um único nome brasileiro. Se ia fazer um cenário, era Tóquio, era Osaka, não sei o quê, mas não tinha o Rio de Janeiro, não tinha o BH. A pessoa, assim, tem um cenário em volta e não conseguia colocar dentro do seu trabalho. Porque é essa referência que a gente absorvia, né, da televisão e tudo mais. Hoje mudou um pouquinho? Mudou um pouquinho. Mas ainda assim, a nossa cultura ela não é representada na mídia como é a cultura de outros países. E eu comecei a perceber isso na sala de aula. Assim, gente, mas por que você colocou Osaka? Não que eu não fizesse, eu fiz isso minha vida inteira. A partir daí, eu comecei assim, não, eu não vou conseguir mostrar para os alunos que existe uma possibilidade se eu também não faço. Né? E isso também aí é uma chamada para todos os desenhistas também. Falei, gente, vocês têm que... Sabe aquele negócio de que que é o exemplo que arrasta? Nós temos que colocar nos nossos trabalhos as nossas falas. Não adianta você falar enquanto desenhista, enquanto artista, que é uma pessoa inclusiva, e as únicas personagens que você desenha são pessoas brancas e mulheres peitudas. Você não está sendo inclusivo. Isso é só aqui, ó. Só gogó. Então, a gente precisa ter o exemplo. Qual que é o exemplo? A nossa arte. Precisa fazer uma festa? Olha, estou desenhando uma mulher gorda negra. Não precisa. Só desenha e põe lá. Vai ter gente que vai ver e vai ficar sensibilizado com aquilo ali, porque não viu em nenhum outro lugar. E aí surgiu a ideia do Coembo. Na verdade, eu queria pegar o folclore brasileiro, que é extremamente rico, e criar uma história de mangá, que é extremamente de ação, que não sei o quê, e blá, 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 e fogos, e bum, acabou. Queria fazer isso. Então surgiu essa ideia de pegar, né, o Saci, o Curupira, inicialmente, né, na minha cabeça, os personagens que são mais conhecidos, colocar no meu traço e aí criar uma história. Aí surgiu 2010. Comecei em 2008, aí 2010 que eu fiz fiz uma exposição na biblioteca pública lá juvenil com essa história. Foi, né, nossa senhora, gente, vocês jogam uma coisa boa, né? A biblioteca pública lá no Santo Antônio. Só quem está aqui em Belo Horizonte sabe mais ou menos essa descrição. Lá no Santo Antônio, e tem um parque municipal que é embaixo. Para fazer essa exposição, eu queria colocar uma floresta dentro da parte externa. E aí eu vim a pé lá até o parque municipal, catar folhas secas, colocar no saco, levar lá para a biblioteca para forrar o chão, para as pessoas andarem assim, dentro de um túnel que a gente ia fazer e ter aquela sensação de mato. Uma loucura, gente. Ser jovem é bom demais. Que hoje eu não faço isso mais, não. E aí eu fiz essa primeira história que na época não era Coembo, acho que era Crepúsculo Folclórico, alguma coisa assim. Eu sei que eu mudei o nome várias vezes, porque assim, gente, hoje a gente tem bastante, se eu jogar na internet, você vai ver bastante artista, bastante iniciativa de pessoas trabalhando com o folclore brasileiro de várias possibilidades. Não é à toa que surgiu ano passado, se não me engano, ano retrasado, Ai, gente, fugiu. Aquela série Você na falou que tá para Netflix. ter você falou que tá para ter um evento também em relação a isso, né, de exposição? Não, que eu fiz em 2010, esse evento.
Esse é antigo. Ah, tá. É antigo. É. Eu esqueci qual que é a cidade de vidro, não é? Que teve uma série aí que na Netflix que fez sobre folclore também, assim, como base, como tema. Tem, assim, muita coisa na internet. Tem pouca, tem também muita coisa. Mas lá em 2008, 2010, era muito raso. Não vou dizer raso, que, né, tem muita gente com conteúdo muito foda na época também. Só que não tinha muita divulgação. E a internet ainda, gente, não era para todo mundo, tá? Então, assim, 2010 para frente, que o mundo se tornou tecnológico. Mas até aí era muito difícil achar as coisas. Então você tinha pouco conteúdo para poder explicar. Então por que eu estou falando disso? Eu peguei esses personagens principais. Eu ainda tinha pouco conhecimento de como que é uma cultura dos povos indígenas. Então meio que na minha mente na época eu queria fazer algo dos deuses indígenas, mas eu achava que os deuses indígenas eram para todas as tribos. Era para todos os povos. E aí, quando eu comecei a pesquisar, que eu lia um povo aqui, lia um povo aqui, eu falei assim, gente, mas isso aqui não bate com aquilo. Isso aqui não bate com aquilo ali. Tem coisas que são próximas, mas ele não bate. E é aí que eu comecei realmente a entender um pouco mais da diversidade que é a cultura brasileira desde as nossas raízes. E aí eu tive que ir adaptando a minha história à medida que eu ia aprender. Eu tinha, assim, um caminho claro. E aí, quando eu comecei a ter o conhecimento, eu falei, isso aqui não vai funcionar aqui, isso aqui não vai funcionar aqui. Aí eu tive que ir cortando. Fechou 2010, fiz exposição. Lembro que na época era o boom do DVD, tá, gente? DVD e CD naquela época era uma coisa maravilhosa. E eu não tinha dinheiro para poder fazer a versão impressa da revista. Eu falei assim, vamos lançar? Na época eu estava com o Estúdio Numen, que é o estúdio que eu sempre faço trabalhos. Vamos lançar essa revista em formato de DVD e CD para as pessoas comprarem. Lançamos. Passou aí, né? Eu não consegui mais trabalhar com isso, estava focando mais em dar aula. Assim, dar aula virou meu trabalho principal no meio da arte. Não produzir quadrinhos. Por vários motivos, né? Primeiro que quadrinho, você tem todo um processo de produção imenso, você vai passar ali um ano ou mais desenhando. Depois ainda tem o gasto para poder imprimir, tem uma série de coisas. E eu preciso de dinheiro para ontem. E isso, né, era dar aula que fazia isso. E aí lá em 2013, assim, nos trabalhos ainda com o estúdio, chamou o Everton para poder ajudar a gente ali, resolvemos lançar uma nova edição das nossas revistas, cada um fazendo a sua edição dos membros lá. Eu resolvi refazer a história do Coembo, eu queria que seria o Coembo, que acabou sendo o Coembo, que era para ser um capítulo único, tipo uma sinopse, uma introdução, e aí eu voltava nessa história. Só que aí o povo falou, não, coloca mais capítulos, vai ficar muito bom, e aí virou o Coembo, que é uma história serializada, com vários capítulos. E o primeiro lançamento dela foi em 2013, no FIC, aqui em Belo Horizonte, que é essa que está aí. Foi também uma loucura poder lançar, porque aconteceu um tanto de erro nessa revista que, nossa senhora, gente, não sei como que eu tive um infarto poder lançar esse trem. Eu lancei ela em 2013. Talvez foi até bom que essa história ficou um pouquinho mais madura, eu consegui trazer mais, absorver um pouco mais os conhecimentos, né? Claro que eu não me aprofundei tanto em muitos aspectos, porque já tinha uma história que eu queria produzir, do início ao fim fechar, e eu precisava, né, da base fantástica para poder guiar a história, igual o mangá mesmo, né? O mangá tem uma história que vai assim, e tem toda uma base fantástica ali que guia aquela história. E sempre ele tem assuntos científicos de tudo. Então, eu queria trazer isso também para o Coembo. E aí lancei a segunda edição em 2018 no FIC, e assim tá indo, né? Era para ter lançado mais rápido? Era para ter lançado mais rápido. Mas muitas coisas vão acontecendo, né? E aí... Cada coisa no seu tempo, não é Cada isso? coisa no seu tempo. Você falou do FIC, é esse aí o evento que vai ter por agora de novo, que você estava me falando antes da gente começar? Sim, porque né, teve a pandemia, né? Se não tivesse pandemia, talvez eu tivesse lançado a terceira edição. Mas como teve a pandemia, né, gente, tudo foi paralisado, então 2020 não teve, 2021 também não teve nada, e agora em agosto vai ter o FIC no Minas Centro, dia 3 a dia 7 de agosto. Dia 3 a dia 7 de agosto, e você vai poder ter a oportunidade de ver o trabalho do Everaldo lá, não é isso? Sim, eu vou estar lá expondo os meus trabalhos, a primeira e a segunda edição. A terceira não vou garantir, porque
tá em cima da hora, apesar de eu já estar com o capítulo pronto, pelo menos isso, mas, né, tô esperando algumas definições para realmente bater o martelo. Então, a novidade sobre isso vai ter que aguardar um pouco. Bom, agora eu vou começar a falar umas coisas um pouco mais introspectivas. Everaldo, qual foi o último desenho que você fez para você? O último desenho que você fez para você? Tem tempo que eu não faço alguma coisa exatamente para mim, mas eu acho que o último SD que eu fiz, a última caricatura que eu fiz, que é de eu tomando, né, café na veia, foi meio que para mim. Assim, tinha um objetivo, mas era meio que para mim, foi um desenho que eu gostei de fazer. Então esse foi o último que você fez para você. Foi o mais recente. Quando você começou a fazer arrumar, né, do 100% manual para um mais digital, tem alguma arte que você sempre quis fazer no digital e que ainda quer fazer ou ainda não fez? Tem, na verdade, não é exatamente uma arte, é um processo do desenho. Eu ainda tem sempre coisas que eu não gosto do meu trabalho e eu, né, ao longo do tempo, vou entendendo o que que é e vou arrumando. Antes era iluminação, eu não gostava da luz do meu, que eu colocava nos meus desenhos, o povo amava, mas tudo bem. Mas eu mesmo tinha alguma coisa que eu achava meio fora ali. Consegui acertar a veia e resolvi. Mas tem algumas coisas ainda lá na iluminação, na sombra, aliás, que ainda me incomodam um pouquinho. Isso, né, em todas as artes. Um desenho específico mesmo, no momento, não. Na mão, né, tradicionalmente, eu acho que talvez seja também uma parte ali da arte final, que é trabalhar com rachura, que é uma arte final. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não tem nenhum aqui. Não, depois você me envia que a gente coloca É, na live, pode ficar rachura, tranquilo. depois eu mando para você. Que é uma arte final que é um pouco complexa para poder fazer, gasta um tempo. Eu gostava muito de colocar nos meus desenhos, mas para jogar para o digital não estava fazendo muito sentido, porque aí na hora que eu ia limpar as linhas, ficava aquela coisa toda falhada, então eu fui cortando. E fazer rachura no digital também não estava dando muito certo, porque exigia muito do meu computador, demorava demais, então é mais mesmo uma produção mesmo, do que um desenho específico. Você falou uma coisa que me deixou muito curioso. Você falou algumas das dificuldades, né? Mas o que você notou de mais complicado, né? Dentro da linha editorial de quadrinhos? Você acha que é a arte do quadrinho que é mais complicada, a publicação dele que é mais complicada, ou tudo isso é complicado? Cada etapa tem um problema, né? Essa que é a questão, né? Aí vai variar, né, muito de pessoa ali para pessoa. Tem gente que tem mais dificuldade ali no processo da criação, tem a ideia, mas na hora de diluir a ideia ali no papel já começa a dar uma engasgada. Eu tenho uma parte disso. Quando começo a pensar a história, o início fica assim enlouquecido na minha cabeça, tem que desenhar aquilo ali, porque senão não sai. Tudo que eu começo a pensar, se eu escuto uma música, nossa, a música daria certo, uma animação assim, nossa, que bateria, aí eu tenho que colocar. E o fim. Mas aí o meio, assim, da história fica vazio, eu não sei o que eu vou pôr no meio. E aí eu demorei a entender um pouquinho que eu tenho um problema de criação de personagem. Eu crio o personagem principal, o amigo, talvez ali a menina, né, ou assim, o grupinho principal e o vilão. Só que só esse grupo não é o suficiente para contar a história de um mundo. Você tem que criar os outros personagens para criar a história. E aí eu me engasgo. Aí eu tenho dificuldade. Aí, aos poucos, assim, né, depois de passar dias a fio pensando no começo e no fim, aí eu penso no personagem, nossa, o personagem daí é certinho, aí abre um pedaço assim, ó. Igual quando você vai destravando um mapa num jogo de RPG, criei esse personagem, posso colocar aqui, aí abre assim um pedaço da história, eu vou por aqui. E assim eu vou chegando no fim. Sabe dessa parte? A parte de desenho, para quem mexe muito com perspectiva e quer colocar, vai achar um problema, porque a gente desenha bem o que a gente treina. Então, se você é ilustrador e só desenha pessoas assim andando, assim, assim e assim, quando tiver que desenhar ele assim, você vai ter um problema terrível.
vai ter um problema, porque aqui já tem perspectiva anatômica, tem um tanto de trem. Na mais a câmera lá no pé olhando para cima, vai sofrer. Você falou uma coisa que é bastante interessante, que eu não tinha pensado sobre aqui, eu já vou um pouquinho arrumar mais para minha área, que é a área da filosofia, né? Tem uma grande diferença de você fazer algo, vamos dizer assim, não é nem caricato, algo imóvel, né? Algo que representa ali Uhum. uma ideia, um pensamento em si, apesar de ter uma história, né? Aquela história você está tentando descrever ela de alguma forma por meio daquele desenho e representar de fato um movimento dentro de um Sim. quadrinho, né? Páginas em movimento, ou ter que mostrar isso de alguma, ter que mostrar um movimento dentro do quadrinho, você falou isso, eu falei assim, nossa, é mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você tem que fazer vários desenhos querendo dizer alguma coisa com uma ideia de continuação. Então, gente, os quadrinhos que você tiver aí, gibizinho que você tiver aí, porque aqui no Brasil eu acho que o gibizinho ele é mais como é que fala? Popularizado, né? Não sei se é a mesma coisa, a mesma ideia, né? O gibi, enfim, para material assim que nem o do Coembo, né? Uhum. Mas tem um movimento e esse movimento ele é difícil de ser representado, de ser descrito. Tava vendo, cara, a equipe de produção de efeitos especiais do Vingadores. Sei lá Uhum. quantos que eles tiveram para fazer os efeitos especiais, eles estavam reclamando de, como é que fala? O espaço, não é nem espaço, né? Meios de trabalho, né? Uhum. Tinha uma exploração acontecendo de acordo com a matéria que eu li. Então, estabelecer esses efeitos especiais, esse movente, esse enredo, ele é desafiador dentro do ramo dos quadrinhos, né? Como o Everaldo está bem destacando aí para gente. Mas nós vamos aqui para os acordes finais. Eu tava com essa curiosidade de saber sobre o trabalho do Everaldo, né? Mais para o Everaldo. Ele já falou um pouco sobre isso, né? Os desafios que aguardam o Everaldo aí pela frente e que a gente vai prestigiando ele. Aliás, né? Se alguém quiser, Everaldo, ver o seu trabalho, conversar com você, como é que faz? Instagram está sendo a minha janela virtual. Tem períodos que eu fico mais quietinho, tem períodos que eu vou jogando mais coisa ali. Agora, com o evento, né, vou tentar ser mais ativo ali nas redes ali. Então, pelo meu Instagram, vocês conseguem tudo que vocês precisarem ali comigo, ver meus trabalhos, meu processo, né, me chamar para o direct para, né, enfim, encomendar, né, uma arte ali para o direct. Tem meu WhatsApp lá também. Então, ali está sendo tudo. Lembrando que o WhatsApp não, o Instagram do Everaldo, ele vai estar na descrição do vídeo aí para quem quiser conferir, da mesma forma que o Instagram do Weber também está na live do vídeo dele, tá certo? Se alguém quiser mais informação, se alguém tiver curiosidade de ver o trabalho dele, que é realmente muito bom, dá uma entradinha no Instagram, dá uma aparecidinha lá. Ele tá no Twitter você não tá tanto, né, Everaldo? É mais no Instagram mesmo, né? Twitter, eu tô ali mesmo só falar que eu tenho ele, para dizer a verdade. Porque é tanta rede social, eu tô assim, não, vou escolher uma, é essa aqui mesmo e pronto. Beleza, então entra lá no Instagram dele, dá uma olhada, faz uma avaliação lá e assim, vocês estão vendo, né, essas imagens todas aqui e é um trabalho fantástico, gente, é um trabalho fantástico que ele consegue fazer e eu fico entre a cruz e a espada, porque, gente, eu quero mais, só que me Por falta os favor, estou cobre, disponível. só que me falta Agenda os aberta. cobre, né, como o Everaldo diz, você é um cliente fiel, André, vamos com calma que tudo se arranja, Sim. não é? Mas é isso, queria que o Everaldo fizesse suas considerações finais para a gente ir para o nosso encerramento aqui dessa live de hoje. Nossa, tantas coisas que poderiam ser considerações finais, mas, né, o objetivo, né? Então, gente, eu só tenho a agradecer o convite, né, a confiança no meu trabalho, né, para quem está assistindo, quer conhecer um pouco mais de como que é desenhar, ou então quer aprender a desenhar, lembra que eu sou professor do online também, e eu sempre sou da seguinte, não só opinião, mas também, né, de linha de trabalho. Todo mundo pode aprender a desenhar. Isso, né, a gente sabe que no meio da arte tem sempre o dom, tem sempre essa palavra muito melosa,
mas ela não é um limitador para ninguém, né? Todo mundo trabalha em várias áreas e ninguém nasceu com dom para poder trabalhar em todas essas áreas, né? Todas essas pessoas precisavam de quê? De estudo, de tempo, de experiência. E no meio do desenho não é diferente. Você quer, né? E aí, recorte para trabalho. Hobby é uma coisa completamente diferente. Você tem que estudar, você tem que, né, fazer um curso. Você desenhar desde criança. Você precisa fazer um curso, porque ali vai ter noções, fundamentos que você vai precisar para poder manter, né, a qualidade do seu desenho sempre. Você precisa assistir desenho, né, é bom, faz parte da bagagem que você vai precisar ter para os seus trabalhos. Ler filme é ótimo. Ler livro, nem que seja um assim, né, de vez em quando. Ver uma série, uma novela. Tudo isso, gente, ajuda na nossa criatividade. Às vezes a gente fala que a gente não é muito criativo, mas também a gente não absorve nada do mundo, né? Todas as pessoas são diferentes. Então você tem que entender quais são as suas limitações e trabalhar para corrigir elas ou amenizar elas, né? Ninguém vai tirar tudo da vida, mas pelo menos você vai ter domínio daquilo que você precisa. Então, eu acredito que é isso. E eu falei demais, espero que não tenha ficado muito confuso. Mas antes da gente finalizar, foi boa sua lembrança, porque você estava falando um pouquinho antes para a gente sobre o dar aula, né? Dar aula de desenho. Eu acabei envolvendo mais por um lado introspectivo do desenho em relação a você, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, antes da gente finalizar, como é que é essa experiência de dar aula? Boa, estressante, maravilhosa. Depende muito do modo, depende da vibe, né? Da turma, né? Então, assim, em linhas gerais, eu acho que se eu fosse falar assim, usar aquelas frases, né, chiques, né, e de, como se diz, muita emoção, falar assim, nossa, eu me sinto realizado. Eu acho que seria dando aula, mais do que com ilustração. Eu me sinto bem e muito feliz quando eu pego um aluno ali, uma aluna, independente se ela é jovem, ali, de 8 anos, ou se é um pré-adolescente. Às vezes fico mais realizado quando eu pego uma mãe, eu pego um pai, pego uma avó, que fala assim, nossa, eu desenhava quando criança, mas eu casei, tive filhos, tive que parar, e agora eu trouxe minha filha, estou fazendo também, e eu fiz isso aqui, eu nunca achei que eu fosse fazer, então eu fico muito realizado quando eu vejo os alunos fazendo aquilo que eles não faziam na aula anterior. Então, é uma realização muito grande, e é claro que é trabalho, né, gente? Então, você vai ter estresse também, né? Então, assim, tem momentos que fica com vontade de pegar, assim, torcer o pescocinho. Porque não faz atividade em casa, gente. Desenho é treino, é osmose. Não adianta chegar na sala de aula e passar o dedo aqui em mim, que não vai pegar. Tem que treinar, gente. É isso. Senão eu vou começar a falar aqui muita coisa. Mas é isso, então, faço ideia como é que. Porque assim, eu me rumei em termos de carreira profissional também, de um espaço profissional X, né, que eu era antes de assistente social, e agora estou me rumando para dentro da sala de aula, né? Foi Uhum. trabalhando em certos aspectos da assistência social, que dentro de oficinas e por aí vai, que eu aprendi também como é gostoso, né? Como é bom a vivência da sala de aula. Os professores me falam, André, você vai cair do cavalo, o treino é tão legal assim, não. Eu falo assim, gente, eu tô com as expectativas ajustadinhas, relaxa. Eu sei que eu sei que eu não vou entrar no multiverso, aquele multiverso que tá uma turma bonitinha, né? Todo mundo comportadinho e tudo mais, sem fazer bagunça, né? Todo mundo aprende que é uma beleza, nota 10 todo mundo, não é esse multiverso. É Vai ser o multiverso da loucura, isso que vai ser. É um multiverso muito mais desafiador, né? Principalmente para essa área que eu tô indo, que é da licenciatura em filosofia. Portanto, da aula de filosofia, eu imagino que, ainda mais para você, que dá aula, acho que tanto presencial quanto online, né? Eu imagino o impacto disso online, que é um momento de, né? Ao mesmo tempo que é um momento de descontração e lazer, como eu, fazendo as aulas de canto, ao mesmo tempo é uma hora de seriedade, porque aquela hora é um horário de aprendizado. Você quer aprender uma coisa que você quer aprender e tem que levar isso a sério, mesmo que você não queira envolver isso profissionalmente, mas usar isso de alguma maneira
a desenvolver alguma coisa dentro da sua vida, né, de uma maneira geral. Então eu sei que é um processo intenso, mas ao mesmo tempo é expressivo do ponto de vista da realização que você está dizendo, né? Sim. Então é isso. Mais algo, Everaldo, que você queria colocar aqui pra gente? Você queria deixar pra gente? Eu acredito, assim, quando desligar, não, você ter falado isso, mas eu acredito que no momento eu acho que é isso mesmo, né? Eu já falei, né, muitos pontos. Com relação à sala de aula, eu acho que é isso mesmo, né? Até porque, assim, como a gente falou, né, que o pessoal acha que desenhar é muito fácil, o aluno vem com essa mente também, que ela vai chegar na sala de aula, vai ser no primeiro dia de aula, assim, arrasando, desenhando para Marvel, para o Japão. Aí, quando ela vê que ela precisa ali treinar, fazer passo a passo e tudo mais, aí muita gente começa a sair porque é um trabalho, é igual eu aprender a escrever, gente. Ninguém chega na sala de aula e já escreve o alfabeto inteiro. Tem todo um processo ali para desenhar a letra, entender que o som é daquela letra, para aí sim você juntar o A com o B, o S com A. Desenho é a mesma coisa. E eu percebi pelo processo de desenvolvimento que o Everaldo fez com os meus desenhos que assim, é um processo realmente de complexidade, de minucioso e de envolvimento também. Mas eu acho que também é isso, né? Agradeço muito, Everaldo, primeiro, né, por ter desenhado, né, a coruja do CIA, que vai ser a marca principal aqui do nosso podcast. Então, muita gratidão a ele pelo brilhantismo, né, da coruja, pelo envolvimento que ele teve para desenvolver essa logo. E virá aqui mais vezes, naturalmente, para conversar mais com a gente também, nas próximas oportunidades aí. Tem gente aí da casa dele também vai vir para cá, né? Um abraço para o Everton, que deve estar ouvindo esse podcast em determinado momento. Então, né? Enfim, tem muita gente boa de serviço, tem muita gente boa de coração, tem muita gente boa de espírito que a gente vai estar conversando aqui. E vocês estão convidados para seguir a gente nessa viagem que vai se chamar, que está chamando Ousia Podcast. Então, Everaldo, muito obrigado pela sua participação hoje, pelo seu tempo, pela sua dedicação com os desenhos, com o seu trabalho, e parabéns pelo Obrigado. que você já realizou. E, por favor, realize mais, que a gente agradece para ver o seu trabalho aí. E divulgue quando você for fazer as exposições lá para a gente também acompanhar isso, viu? Vai ser legal. Sim, não, eu vou divulgar com certeza. Tá certo. Então, um abraço para todo mundo, gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.